O Dr. Alberto João Jardim completou 10 anos no exercício do cargo de Presidente do Governo Regional da Madeira. É, assim, um dos políticos portugueses há mais tempo no poder. É também o nosso convidado desta noite. Boa noite, Dr. Alberto João Jardim. Boa noite. Ao longo dos últimos 10 anos, o senhor tem proferido algumas afirmações, diversas afirmações polémicas, que o fazem parecer desenquadrado do sistema. Eu pergunto-lhe, é o sistema que está mal ou é o Dr. Alberto João Jardim? Bem, se o Alberto João Jardim pensasse que estava mal, tinha obrigação e consciência de se retirar. Eu penso que o sistema está mal, sempre tenho dito isso, que sou um homem contra o sistema político ou constitucional. Entendo que o regime democrático não teria passado pelas convulsões que passou se nós tivéssemos um sistema político com outras características, uma Constituição menos programática e se, por outro lado, a descentralização do país fosse mais efetiva, e as imagens que há pouco vimos aqui na televisão são, de facto, bastante elucidativas sobre isso, e se, por outro lado, o sistema político-constitucional tivesse incentivado as pessoas a trabalhar. Por exemplo, uma das coisas que poderá fazer pensar que o senhor está desajustado em relação ao sistema são afirmações sobre... Espera, deixe-me esclarecer uma coisa. Olha que a palavra desajustado eu não a levo a mal. Eu sinto-me até muito feliz de estar desajustado deste sistema. Bom, mas dizia eu que uma das razões que pode levar a pensar-se isso são as afirmações que tem feito relativamente à revisão constitucional. Acha um caso perdido, são afirmações suas. Acha que é uma afirmação responsável, de um político responsável? Sim, acho que é uma afirmação responsável. Porque é que eu haveria de ser dogmático e fazer profissão de fé na Assembleia da República? Repare, o Dr. Francisco Sá Carneiro defendia que a Constituição da República Portuguesa deveria ser sujeita a referendo popular. A nossa Constituição nunca foi sujeita à decisão do povo. Ela teve algumas transformações, existe uma maioria de 2/3, ela tem uma forte carga ideológica e eu acho uma utopia estar-se a pensar que com as sucessivas composições das Assembleias da República com poderes constituintes se vai encontrar uma solução para retirar toda a carga ideológica que tem esta Constituição. Acho que estamos a criar uma utopia. Eu penso e tenho defendido que a grande solução para Portugal seria a passagem, como a França fez, de uma 4ª para a 5ª República, sujeitar uma nova Constituição a referendo. Tenho dito isso sempre, nunca me arrependi de dizer, mantenho isso. Penso que muita gente que defende a certa altura, junto com o Dr. Sá Carneiro, defendeu essa tese, de repente esqueceu-se de defender essa tese. É que sabe, o sistema criou engajês, criou pessoas que se estabeleceram tanto à direita como à esquerda. E muitas vezes os confrontos de direita e esquerda em Portugal são mais artificiais do que reais. Tanto à direita como à esquerda há muita gente instalada. De qualquer maneira, há um aspecto que não pode deixar de ser levado em consideração. É que o senhor tem criticado o sistema e, no entanto, faz parte dele. Critica-o por fora ou critica-o por dentro? Bem, mal do político que se encontre num sistema e desista de ter uma posição crítica em relação ao sistema. Eu critico por dentro, simplesmente, como vivo num Estado de Direito Democrático, tenha que cumprir as normas jurídicas que estão no sistema. Mas isso não implica que eu não tenha uma concepção menos valorativa sobre este sistema. Dr. Alberto João Jardim, o senhor aqui há tempos referiu que o Ministro da República é um resquício do direito colonial. Continua a pensar assim? Sim, evidentemente, não está em causa a pessoa que tem tido um comportamento irrepreensível nas suas relações com as instituições regionais, mas eu entendo que o Ministro da República significa a presença de um território a exercer o poder sobre outro, quando os portugueses das ilhas são tão portugueses como os portugueses do continente e não precisam. E é afrontoso que exista uma instituição que tem todas as condicionantes de um caráter fiscalizador e tem todas as condicionantes que é a de ser alguém que representa um poder de um lado que é imposto sobre o outro lado. Esta visão, para quem estudou Direito e estudou a velha cadeira de Direito Colonial nas faculdades de Direito, sabe muito bem que esta instituição reveste
todas as características dos poderes coloniais. O senhor tem feito questão de salientar as suas boas relações com o primeiro-ministro Cavaco Silva. No entanto, o mesmo não acontece em relação a outras figuras do partido. Porquê? Faça a pergunta às outras figuras do partido. Mas considera que só o primeiro-ministro Cavaco Silva é a pessoa do Partido Social Democrata com quem se pode dialogar? Não, eu tenho tido boas relações com o Governo da República, principalmente com o Primeiro-Ministro, mas de uma maneira geral com as pessoas que estão no Governo. Queixo-me um pouco que tomamos decisões com franco consenso de ambas as partes, o que muitas vezes depois sucede é que o desenvolvimento das ações concertadas é extremamente penalizado pela máquina burocrática, as coisas demoram muito tempo, não se anda ainda com a velocidade e com a pressa que é preciso andar num país que tem que andar muito depressa, que tem que recuperar o tempo perdido. Mas o senhor já deu a entender... Evidentemente que no partido há outras pessoas que têm uma má vontade contra as autonomias. No fundo, eu acho que é uma deficiência de natureza cultural, de maneira que é uma realidade que temos que constatar e que temos que nos defender. O senhor já deu a entender, aliás, que algumas dessas pessoas que rodeavam o primeiro-ministro poderiam ter falta de experiência. Considera isso? Não, bem, quando as pessoas têm uma certa falta de experiência, aí há uma certa desculpa. Agora, quando são companheiros antigos do partido e que de um momento para o outro, pensando que com isso estão agradando ao Primeiro-Ministro, se viram contra as autonomias insulares, bem, isso não tem perdão. Bom, vamos para uma outra questão. Estamos a 2 dias da greve geral convocada pelas centrais sindicais. Qual foi o impacto que prevê para a Madeira? Essa resposta não sou eu que lhe tenho que dar. Quem tem que lhe dar é o povo madeirense. Aqui as pessoas têm uma grande maturidade política, uma grande maturidade cívica. Era-lhes indiferente que o Presidente do Governo dissesse para fazer greve ou dissesse para não fazer greve. Aqui cada um pensa com a sua cabeça. Eu não tenho que fazer previsões. As pessoas sabem o que têm a fazer. De qualquer maneira, o senhor já tomou posição através de uma nota oficiosa em que considera a greve absurda. Sim, considero que a greve é um absurdo. Em primeiro lugar, porque... repare, eu não tenho tido, enquanto no plano governativo me tenho entendido bem com o Governo da República, no plano político dentro do partido, eu não posso ser considerado um incondicional do líder do partido. No entanto, acho que desta vez acertaram em cheio. Porque, repare, quando o patronato, quando os patrões não gostam desta lei, porque queriam de facto, não gostam deste pacote de leis, porque queriam de facto algo de muito mais duro. Quando, por outro lado, as centrais sindicais, para manterem a chama da sua representatividade e da sua atuação, porque qual fosse o tipo de pacotes de leis, vamos desdramatizar as coisas, as centrais sindicais iam sempre fazer isto. De maneira, quando o Governo tem, por um lado, os patrões a dizer que queria uma coisa mais dura, e quando as centrais sindicais andam a fazer este barulho todo, eu acho que até o Governo foi bastante feliz, acho que até o Governo acertou. Bem, em segundo lugar, anda-se a convocar aqui uma greve, mas ainda não se disse uma coisa ao povo português, é que o grande drama que vamos ter nas próximas gerações é o emprego dos mais jovens. Se nós não tivermos leis laborais capazes de permitir que as empresas cresçam, que haja confiança, que o mercado seja dinamizado, o grande problema que é o da próxima geração, porque nós mais ano menos anos vamos fazer as nossas infraestruturas, mais ano menos anos onde ainda não chegou a estrada, a luz, ela vai chegar. O grande problema dos próximos anos em Portugal vai ser o emprego dos jovens. E se não tivermos já as leis adequadas, olha que os filhos da atual geração vão pedir responsabilidades a esta geração. A economia portuguesa precisa andar para a frente. A revolução está morta. Já não se pode falar mais de estatização, coletivização. Nós estamos na Comunidade Económica Europeia, há regras de mercado. Nós estamos num mundo novo. Não vamos agora estar a desenvolver ações que foram dos anos 74, 75, que é de uma revolução que está morta. O futuro é outro. E depois há mais duas coisas que eu não entendo. O PSD tem uma maioria. O PSD vai fazer passar estas leis. As pessoas vão perder um dia de salário e as leis vão passar na mesma. Isso é o que para além das leis serem de facto leis acerca das quais se disse as maiores mentiras, quer da parte dos patrões, quer da parte dos sindicatos. Por outro lado, suponha mesmo, e agora veja
e aqui um pormenor que talvez as pessoas não tenham lata a dizer, mas eu tenho essa lata para dizer. Suponha que as leis eram mesmo tão más como os sindicatos querem dizer. Bem, mas as leis vão passar na mesma. Bem, isto não seria estar a tornar vulneráveis certos trabalhadores face às tais novas leis, pelo facto de se meterem na agitação que os sindicatos querem fazer? Bem, eu acho que isto é tudo um absurdo, inclusivamente o absurdo de marcar uma greve para a segunda-feira. Repare, nas áreas industriais nem sequer há interrupção da produção. Portanto, a produção vai ser recuperada nos outros dias, o patronato vai ficar com os salários que não teve que pagar aos trabalhadores. Os trabalhadores vão ser sujeitos a um esforço intensivo nos outros dias que se seguem, bem, e tudo vai ser reabsorvido e vamos cair numa greve que é, no fundo, para travar a modernização de Portugal, só para fazer a alegria de centrais sindicais e para resolver problemas internos no Partido Socialista, onde o Sr. Torres Couto anda a disputar o poder e quer ser vedeta à parte do Dr. Vítor Constâncio. Dr. Alberto Jardim, muito obrigado por ter estado presente no Jornal de Sábado.